E voltar, eu diria assim, voltar, porque ficamos tantos meses, né, meus irmãos, nessa luta grande de pandemia e de culto online, né, o contato bem distante dos irmãos, e Deus tem abençoado, a igreja já tem retomado os cultos, as nossas congregações. Aleluia. E é bom poder estar aqui com os meus irmãos, pastor Luciano, Ricardo, ver aqui meu amigo Fábio, meu companheiro, pastor Marcos Samuel, ali da nossa sede, sempre ajudando ali na nossa igreja. Nós estamos juntos para adorar o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida dos meus irmãos que estão servindo ao Senhor nesta casa, todas as semanas. O Senhor tem cuidado de nós, meus irmãos, apesar dos dias difíceis que temos vivido. Pastor Luciano fazer menção dessas lutas que passamos. Todos os dias recebemos mensagens dos irmãos pedindo oração, lutas com enfermidades, lutas desse tempo que temos vivido. E o Senhor tem cuidado de nós. Nós vamos seguir firmes. O Senhor conta conosco. Não temos a opção de não seguir em frente, fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Que Deus possa usar esta igreja, que Deus possa levantar um exército aqui neste lugar. Essa é uma região que temos tantas igrejas abertas, trabalhando, servindo ao Senhor. Um raio quadrado aqui de 3, 4 quilômetros, todas as igrejas estão abertas nessa hora. O nome do Senhor está sendo proclamado. E isso, meus irmãos, é algo que o Senhor faz. É Ele que sustenta a sua igreja, é Ele que cuida da sua igreja, é Ele que guarda a sua igreja. Eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias. E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, meus irmãos, para esta noite. Nós temos trabalhado nesses dias, nesses meses, nas congregações, compartilhando a missão da igreja. É uma palavra de Deus para a igreja, no tocante à missão dela, aquilo que ela tem a fazer. E eu queria ler com os irmãos João capítulo 17. O Senhor tem falado conosco muito, meus irmãos, através desse texto, a oração de Jesus. E eu queria nesta noite trazer uma palavra para os irmãos sobre esse texto. Abramos nossas Bíblias, Evangelho de João capítulo 17, e vamos ler alguns versículos desse texto, para que nós meditemos. Os irmãos fiquem com a Bíblia aberta, nós vamos saltear alguns versículos, porque é uma ministração, é uma palavra. Em todo esse capítulo 17, vale a pena ler depois com mais calma, quando os irmãos estiverem em casa. Vamos ler em nome de Jesus. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teu, tu deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Versículo 14: Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também eu não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia
que tu me enviaste. Versículo 24: Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. A igreja pode dizer amém? Amém. Fica com a sua Bíblia aberta nesse texto, neste culto de ensino. Eu quero que os irmãos recebam do Senhor uma palavra de Deus para nós nesta noite. Nós temos ouvido muito nesses dias, nesse ano, especialmente 2022, o nosso pastor Antônio José, em nome dele, abraço todos os irmãos. Nós somos uma igreja muito grande, muitos irmãos, é um rebanho muito grande em Fortaleza. E é claro que não temos a oportunidade, às vezes, a satisfação de ter proximidade, de estar perto, abraçar todos os irmãos. São centenas de igrejas nessa cidade. Mas o Senhor tem falado muito conosco, meus irmãos, sobre unidade, sobre um povo, sobre uma igreja, sobre uma missão, sobre um propósito que Ele tem para a sua igreja nesse tempo. Nós somos membros de uma igreja, nós somos participantes de uma vida comum, uma cidade. Essa é a realidade nossa. A igreja aqui, a igreja ali do outro lado, do Arpoador, a igreja lá da Amadeu Furtado, que já está ali na Parquelândia, a igreja do Bom Jardim, a igreja lá no extremo de Fortaleza, do Maracanaú, a Caracuzinho, a igreja mais aqui ao centro, na região da Aldeota, que é a Vajota, lá na região da praia, Caça-Pesca, Praia do Futuro. São centenas de igrejas, estão todas abertas agora tendo culto. Nós somos uma igreja só. Todo esse povo reunido adora o mesmo Deus. Todo este povo reunido professa a mesma fé, vive sob a direção do mesmo Deus, o mesmo sumo pastor que é Jesus Cristo. E nós temos, meus irmãos, recebido do Senhor muitas ministrações nesses textos sobre a unidade, sobre aquilo que o Senhor espera de nós. E aí, quando eu leio esse texto, eu estou aqui, meus irmãos, diante de uma oração de Jesus. Eu gosto de pensar como é maravilhoso esta oração. A gente não costuma ouvir a outra pessoa orando, prestar atenção. Mas é maravilhoso ver como os discípulos, eles prestaram atenção na oração de Jesus. Essa aqui é uma memória, meus irmãos, guardada por muitos anos. O Evangelho de João foi escrito ali já perto do final do século I. Então percebo que isso aqui aconteceu mais ou menos 60, 50 e poucos anos antes de ser escrito, porque Jesus ora já no final do seu ministério. Mas durante muitas décadas, e somente depois de muitas décadas é que a gente tem esse registro. Então eu acho maravilhoso esta memória sobrevivendo ao longo do tempo, a memória de uma oração. Quem é que lembra de uma oração que já ouviu? Do pastor, de um amigo, do pai? A gente não presta atenção na outra pessoa orando, não é nosso hábito. Enquanto alguém está orando, você está ouvindo o que a pessoa está dizendo. Mas aqui está uma oração, e os discípulos ouviram Jesus orando e eles guardaram essa oração na mente. Tanto é que eles conseguiram reproduzir esta oração e escreveram muitos anos depois. E esta é uma oração maravilhosa, porque ela marca um momento singular na história de Jesus com os seus discípulos. Percebam que o texto diz, depois de dizer isso, e dizer isso o quê? Isso que João disse no versículo 33, foi o texto que o nosso amado irmão cantor citou. Jesus aqui está confortando os discípulos, e esta cena do final do versículo 16, do capítulo 16, que é o versículo 33, quando Jesus diz: vocês tenham bom ânimo, que eu venci o mundo. Esse conforto de Jesus se dá no grande discurso de Jesus, que ele começa ali no final do capítulo 13, entra pelo capítulo 14, 15, até terminar no capítulo 16. E todo esse contexto é na verdade um momento em que Jesus está lidando com os discípulos muito desanimados. Eles estavam muito abatidos. A gente consegue situar inclusive o dia em que isso acontece.
Curiosamente, coincidentemente, aquela era uma quinta-feira também, naquele dia que Jesus está orando essa oração aqui. E era um dia em que Jesus tinha reunido com os discípulos, tinha ceado com eles, celebrado a Páscoa, e naquele momento da ceia, Jesus faz 3 declarações muito fortes ali. Ele diz 3 coisas que vão trazer uma grande perturbação e um grande desânimo aos discípulos. Ele diz primeiro que vai morrer, e aí ninguém esperava que ele fosse dizer aquilo, porque os discípulos passaram todo aquele dia esperando ansioso o momento da Páscoa. Jesus reuniu eles na mesa, e quando eles sentam, lá vem Jesus e solta essa bomba no meio dos discípulos: eu vou morrer. E eles estão muito abatidos. Como se não bastasse, Jesus diz também: no meio de vocês tem um que vai me trair. Ora, meus irmãos, aqueles homens viviam juntos há 3 anos, eram amigos, uma família praticamente, sofriam juntos, enfrentaram tantas coisas. E aí Jesus, além de dizer isso, olha para aquele que era o principal líder do meio deles e diz: você vai me negar. Então Jesus faz isso numa mesma noite. Esses homens estão muito abatidos. Por conta do abatimento deles, Jesus começa um grande discurso que começa no capítulo 14, quando Jesus diz: não se turbe os vossos corações. É por causa dessa mente turbada e preocupada dos discípulos. Por Pai, há muitas moradas. E aí Jesus começa a discursar ali para chegar ao ponto de dizer: vocês receberão um outro consolador. Eu irei, mas eu voltarei. Eu voltarei para vos buscar. Enquanto eu não volto, eu rogarei ao Pai, e Ele mandará um outro Consolador que estará convosco. E o Espírito Santo, que guia vocês na verdade, Ele confortará vocês, Ele ajudará vocês. E aí Jesus vai confortando os discípulos. E aí até que Ele termina todo esse discurso de consolo, de conforto, dizendo: vocês precisam ter paz em mim. É isso que ele diz no versículo 33. Eu disse tudo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí quando Jesus termina de dizer, o texto diz: logo depois disso, aí Jesus olhou para o céu e começou a orar. Aí a oração do capítulo 17. E aí nesta oração, meus irmãos, escutem bem, nesta oração Jesus, ele tem 3 direções nesta oração. No primeiro momento ele ora por ele fala da relação dele com o Pai. No segundo momento ele ora pelos discípulos, que são aqueles que estão ali. E no terceiro momento ele ora pela igreja, por todos os seus discípulos de todas as épocas. Eu vou entrar nesse tema logo mais. Mas o que mais nos interessa aqui é que nós temos registro de Jesus orando pela sua igreja. E aqui há um indicador muito interessante, meus irmãos, de como Jesus gostaria de como a igreja fosse. As nossas orações, eu não sei se vocês prestam atenção, são capazes de refletir agora sobre como você ora, ou o que você diz na sua oração. Mas as suas orações, elas dizem muito de você. Elas dizem dos seus sonhos, elas dizem dos seus anseios, elas dizem das suas necessidades, elas dizem das suas preocupações, suas orações. Se você pudesse ouvir uma gravação das suas 10 últimas orações e ouvir, você vai ver, ali estão suas necessidades, suas expectativas, seus medos, suas preocupações. É ou não é, meus irmãos? Aquilo que você mais espera de Deus, ali estão os seus votos. Em resumo, a nossa oração, ela expressa o que a gente gostaria de que fosse as coisas, o que a gente gostaria que acontecesse conosco, com a nossa família. A nossa oração, ela fala dos nossos sonhos, daquilo que a gente deseja. São pedidos que fazemos a Deus. Portanto, se a oração é isso, agora vocês imaginem Jesus orando pela igreja. E nesta oração estão desejos de Jesus pela igreja. Eu diria assim que em João 17 é uma espécie de desenho, é uma espécie de quadro da igreja que Jesus pediu a Deus. Porque aqui está, em João 17, a igreja que Jesus sempre quis que existisse. De modo que, se a gente gostaria de um dia saber como é a igreja
que Jesus gostaria que fosse. Não há um desenho mais real, mais claro, como em João 17. Porque em João 17, aqui estão pedidos de Jesus pela igreja. O que ele pediu para a igreja? O que Jesus desejou que a igreja fosse? O que Jesus pediu ao Pai para a igreja? E eu gosto de olhar esse texto com essa perspectiva, porque aqui está, meus irmãos, talvez uma boa direção daquilo que a gente deva fazer como igreja, em cumprimento à vontade e o desejo daquele que é o Senhor da igreja, que é o próprio Cristo. Porque ao orar pela igreja, Jesus não é um de nós. Ele não é alguém que fala numa condição de inferioridade, de dependência, de fraqueza, de limitação, não. Aqui está a oração daquele que seria o próprio fundador da igreja, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. Aqui está aquele que em poucas horas, porque algumas horas depois ele seria preso e no dia seguinte morto, por meio desse ato de sacrifício, ele estaria literalmente inaugurando um novo tempo, e a partir desse ato, construindo a sua própria igreja. É por esta igreja que ele está orando. É para esta igreja que ele agora dirige ao Pai em oração. E a pergunta que a gente precisa fazer é assim: qual é a igreja dos sonhos de Jesus? Qual é a igreja que Jesus sempre sonhou? Como é a igreja, pastor, que Jesus pediu a Deus? Um dia uma irmã perguntou isso para mim numa congregação: pastor, é tanta igreja, mas como é que Jesus gostaria que a igreja fosse? Eu disse: irmã, João 17, está lá Jesus falando tudo que ele gostaria que a igreja fosse, porque ele pede ao Pai pela igreja, ele ora pela igreja. E eu acho maravilhoso essa oração, porque começa Jesus meio que prestando conta com o Pai. Aqui ele termina os 3 anos, e é como se ele tivesse cumprido a missão dos 3 anos, e ele chega diante do Pai em oração, e ele diz: Pai, eu cumpri a missão, aquela obra que eu tinha realizado, aquela missão que eu vinha cumprir, eu glorifiquei o teu nome diante dos homens, tu me deste esses aqui, eu guardei deles, eu cuidei deles, eu protegi deles. E aí é como se Jesus estivesse dizendo: Pai, eu terminei a minha obra, amanhã eu estarei executando o ato final da minha missão, que é morrer, mas eu fiz tudo o que a gente combinou que eu fizesse. E aqui Jesus está dizendo: está chegando a hora do teu filho voltar para a glória e ter aquela glória que eu tinha contigo. Porque ao fazer o que eu fiz, me faz digno de receber toda a glória que me pertence e que eu já desfrutei junto de ti. Aí é o momento que Jesus começa agora a dizer: eu agora oro por eles, eu oro pelos que tu me deste, porque eu revelei em teu nome a eles. Eles são teus e tu me deste, eu guardei eles, eu protegi. Um se perdeu porque era filho da perdição, mas todos os outros estão aqui, guardados, protegidos. Aí ele começa a orar por eles, e ele começa a orar porque Jesus vê uma cena, meus irmãos, de grande luta para a igreja. Sabe, essa grande dificuldade que a gente enfrenta como igreja, e nunca será fácil ser crente, nunca será fácil ser igreja, porque a igreja, meus irmãos, é a própria agência de Deus, do reino de Deus, no mundo que está imerso à maldade, ao pecado. Não há compatibilidade de natureza. Ele diz isso: eles não são daqui. Ora, se eles não são daqui, assim como eu não sou, eles não serão bem-vindos, eles não serão amados. Esse mundo não será um lugar de conforto para eles, não será um lugar de prazer, de felicidade, porque eles serão odiados como eu fui. Jesus está dizendo isso para o Pai. E talvez cada um de nós já tenha sentido a experiência do quanto é difícil ser crente nesse mundo. Pessoas que não amam o mesmo Deus que você ama, que não têm a mesma fé que você tem. Talvez tenham pessoas aqui que enfrentam o ambiente do trabalho, convivendo diariamente com amigos que não respeitam a sua fé, que não respeitam o teu Deus. Talvez na rua onde você mora, porque o mundo naturalmente é hostil, meus irmãos. É hostil porque sem
igreja é ser parte de um povo que não pertence aqui. Jesus diz isso. Pai, se eu fui odiado, que sou o Senhor deles, imagine eles. Se eu sofri e que sou o Senhor deles, imagine eles. Eles vão sofrer também. Eles não são daqui, eles não pertencem aqui. E aí Jesus começa a pedir ao Pai algumas coisas. E eu queria que vocês atentassem para pelo menos 4 pedidos que Jesus faz ao Pai pela sua igreja. E aqui fala muito da nossa missão. Vamos para o texto, meus irmãos, João 17. Jesus claramente faz 4 pedidos ao Pai. E o primeiro pedido é o pedido que ele faz no versículo 14 e 15, especialmente o 15. No 15, Jesus pede ao Pai algo que é muito estranho, mas a gente precisa parar para entender o que Jesus está pedindo. E ele diz assim: esse é o único pedido que Jesus faz negativamente. Negativamente é pedido algo para que algo não aconteça. Ele diz assim: eu não rogo para que tu os tires do mundo. Se a gente transformar isso num pedido, o que Jesus está dizendo assim: Pai, eu te peço que tu os mantenhas nesse mundo. E aqui parece que não faz sentido, porque ele acaba de dizer, vocês podem ver a partir do versículo 12, 13, ele está dizendo aqui: o mundo será hostil, eles vão sofrer, eu não sou daqui, eles também não são, o mundo será um lugar difícil de viver, é um lugar de maldade, de perseguição, de tribulação. Aí ele chega no 15 e diz: mas eu não os peço que tu os tires do mundo. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está querendo dizer que este povo, estes discípulos que agora são alvo da sua oração, da sua intercessão, tem uma missão a cumprir. E esta missão é aqui, neste mundo, apesar de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado. Jesus não veio, meus irmãos, nos salvar para ao mesmo tempo nos suspender da realidade, como se montasse para cada um de nós uma espécie de bolha de proteção redoma, sabe assim, uma espécie de escudo, que agora não vem doença, não vem luta, não vem aflição, não vem perturbação, tribulação, perseguição. Não. O mundo que nos aflige, ele nos fere, ele afeta a gente, ele toca a gente. E é esse mundo que nos aflige, que nos aperta, que nos persegue. E naquele tempo, anos depois, esses mesmos discípulos seriam praticamente todos mortos, martirizados em mortes cruéis, terríveis. Se a gente enfrentou algum tempo de luta e achou isso assim a pior experiência que a gente podia viver, acredite, tem cristãos que no passado já chegaram a sofrer mais do que a gente tem sofrido, por causa de Jesus, por amor a Jesus. É sobre esses cristãos que Jesus está falando. E aí Jesus diz: Pai, eu não peço que tu tires do mundo. Por que não? Porque o mundo é um lugar que eles têm uma missão a cumprir. Aleluia. E aí Jesus tem na sua própria vida o exemplo daquilo que ele fez com Deus. É isso que João 3,16 fala. Ele é o Filho amado do Pai. Ele é perfeito, ele é santo, ele é adorado pela eternidade. Ao amar este mundo, ele vem aqui, meus irmãos, e ao vir aqui, ele exerce, meus irmãos, nesse ato uma humilhação inimaginável. É isso que Paulo faz em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, quando ele fala do estado de descendência, do estado de humilhação de Jesus. Porque ele é Deus, ele nunca deixou de ser Deus, mas ao se tornar carne, meus irmãos, ele se torna um de nós. E aí Paulo vai dizer que ele é Deus e ele se torna humano. Mas ele não só se torna humano, ele se torna dos mais vios dos humanos, porque ele se torna como um escravo, como um servo. Ele vive como um homem simples. Ele podia pelo menos ser um humano rico, poderoso, importante, mas como se não bastasse ser humano, ele é um ser humano sofredor, sem recursos, sem prestígio, sem privilégio. Como se não bastasse ser dos mais humildes dos homens, ele é obediente a ponto de morrer a pior das mortes, que é a morte que só as piores pessoas morriam. Vocês imaginam isso, meus irmãos? Um Deus todo-poderoso que agora voluntariamente se permite a encarnação que é limitadora.
um Deus que está em todo lugar, mas agora para ir de um lugar para outro anda, cansa, sente sede. A gente está falando de um ser super poderoso, que pode tudo, que não é limitado a nada, mas ao se encarnar, ele voluntariamente se permite a própria limitação do corpo, da sua humanidade, porque ele não usa, e Paulo diz isso em Filipenses 2, ele não usa o fato de ser Deus para lhe trazer privilégios. Ele